Alô, alô, audiência! Meu nome é Max e se vocês estão procurando indicações de filmes e séries para gelar a espinha, vocês estão no vídeo certo. Porque hoje eu vou recomendar preciosidades do terror e do suspense. E você vai conferir todas essas indicações no nosso parceiro de hoje, o Star Plus. Você já deve saber que o Star Plus é o streaming para ver filmes e séries de qualidade, com produções de vários gêneros e épocas. Mas a gente não pode esquecer que o terror está sempre por perto, então você pode contar com o Star Plus o ano inteiro para ver excelentes títulos de terror e de suspense. Até porque eles acabaram de lançar um monte de estreias desse gênero que você só confere no Star Plus. Por exemplo, eles lançam com exclusividade um dos filmes de terror mais badalados do ano, que é Noites Brutais, do Zach Cregger. E para os fãs de seriados tem a última temporada de The Walking Dead, a segunda temporada da série do Chuck, a segunda temporada de American Horror Stories, a 11ª temporada de American Horror Story. E se isso tudo não bastasse, eles têm um catálogo cheio de clássicos indispensáveis para os amantes de histórias tenebrosas. É tanta coisa boa para assistir que a gente pode até ficar um pouco perdido nesse catálogo, e é por isso que eu tô aqui hoje. Eu vou te indicar 7 preciosidades do terror e do suspense disponíveis no Star Plus. Porque vamos combinar, ia ser fácil demais eu indicar para vocês aqueles clássicos mega aclamados como Psicose, Alien, Predador, A Bruxa de Blair, ou então recomendar títulos recentes que são super populares, como Corra ou Um Lugar Silencioso. Não, hoje eu tô aqui para falar de joias raras do terror e do suspense. Obras que são menos comentadas do que essas outras, mas ainda assim merecem muito a sua atenção porque elas são ótimas. Na minha lista tem filme, tem série, tem produção hollywoodiana, tem filme nacional. E para agradar os diversos gostos, eu trago recomendações que estão em diferentes níveis da escala do medo. Então tem dica tanto para quem quer algo mais leve, quanto para quem quer algo mais horripilante de verdade. Então anota aí as minhas dicas e depois clica no link aqui na descrição do vídeo para você conferir em primeira mão esse catálogo imperdível do Star Plus. Beleza? Então vamos lá falar de preciosidades do terror e do suspense. Vamos começar com o grande lançamento de terror que acabou de chegar no Star Plus, Noites Brutais, de Zach Cregger. Esse é um dos lançamentos de terror mais badalados de 2022, e agora que eu finalmente pude ver com o Star Plus, eu posso confirmar que ele realmente é bom. Nele, a gente conhece Tess, uma mulher que chega numa casa que ela alugou por alguns dias. Mas aí ela descobre que já tem um homem ocupando o lugar, dizendo que ele também alugou o espaço. Então, os dois decidem ficar na casa juntos. Só que quanto mais a Tess explora o lugar, mais ela descobre os segredos terríveis ocultos atrás das portas. Eu não vou comentar mais dessa sinopse porque grande parte da graça de Noites Brutais é como ele te leva para direções muito inesperadas com várias reviravoltas. E quando você finalmente entende que tipo de terror é esse aqui, você já tá fisgado e quer saber como diabos a casa chegou nesse estado tão assombroso. E me surpreendeu como o Zach Cregger é bom para criar momentos de suspense. Ao invés de recorrer só a sustos baratos, ele prefere esticar a tensão ao máximo, com as ameaças se aproximando pouco a pouco no escuro. E quando você não aguenta mais a tensão, tudo estoura com ataques violentos, perseguições que te deixam na beira do sofá e com revelações perturbadoras. Então Noites Brutais tem um conceito estranho, tem um mistério que te deixa intrigado do início ao fim e uma energia que usa o horror para acelerar o seu pulso. Foi uma experiência muito divertida, então Noites Brutais com certeza mereceu o hype que ganhou. This is perfectly natural. Agora vamos para algo bem mais leve e até mesmo engraçado. Eu tô falando de What We Do in the Shadows, um seriado que mistura comédia, terror e estética de documentário. Aqui, uma equipe de cinegrafistas acompanha o dia a dia de um grupo de vampiros que vivem nos Estados Unidos. Séculos atrás, Laszlo, Nadia e Nandor se mudaram para Nova York e começaram a morar juntos num casarão. E aí a gente vê o quão insano é o cotidiano desses monstros, entre brigas com lobisomens, caçadas noturnas que dão muito errado, intrigas com vampiros rivais. E em meio a isso a história vai humanizando, entre aspas, os vampiros, mostrando os arrependimentos, as paixões, as ansiedades, mas sem nunca ficar piegas ou melodramático demais, para não perder a despretensão. E o melhor é que a série nunca se esquece também do seu lado de terror, porque ela usa muito bem o humor mórbido. Ou seja, você tem violência, tem nojeira, tem mortes horríveis, mas essas coisas chocantes são sempre filmadas como se fossem eventos casuais e rotineiros.
E aí fica um contraste tão absurdo que fica impossível de segurar o riso. Fora que a estética do terror salta aos olhos com essa direção de arte que mistura o gótico e o contemporâneo para ressaltar como esses monstros estão desconectados com a realidade atual. E se os personagens parecem tão genuínos, é graças às excelentes performances do elenco e à estética de câmera na mão, que nos deixa muito imersos na vida cotidiana deles. Por isso, What We Do in the Shadows é uma das séries mais únicas da atualidade. E você confere as 3 primeiras temporadas lá no Star Plus. Very cool, Master. Very scary. Thank you. Outra indicação para quem quer algo que não seja tão assustador assim, mas que ainda seja inquietante, é um excelente filme de suspense brasileiro chamado O Lobo Atrás da Porta. Nele a gente conhece um casal que entra em desespero quando descobre que a filha deles foi sequestrada na porta do colégio. E quanto mais eles investigam, mais eles desconfiam que a culpada seja uma amante do pai. Um dos trunfos desse filme é como ele trabalha os diferentes pontos de vista. Você tá lá achando que já sacou um personagem, mas aí vem uma outra perspectiva e faz você ver tudo com outros olhos. E os personagens ficam ainda mais hipnotizantes graças às excelentes atuações de Milren Cortaz e de Leandra Leal. A dinâmica dos dois como amantes é muito forte, seja na intimidade ou na intimidação. Sem contar que a direção do Fernando Coimbra faz a câmera muitas vezes parecer um predador mesmo. Ele filma muitas vezes aqui por trás dos ombros dos personagens como se estivesse à espreita, ou então usando um zoom mais devagar, como se estivesse preparando o bote. E assim a gente vê como o filme gira em torno do conceito do mal oculto. Tanto a maldade que a gente consegue esconder muito bem no dia a dia, quanto a maldade enraizada na nossa cultura e que a gente finge não ver. Não é à toa, então, que O Lobo Atrás da Porta é considerado um dos melhores suspenses brasileiros. Inclusive, ele entrou na lista de 100 melhores filmes nacionais de todos os tempos, segundo a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. É um filmaço que não dá pra dispensar. Pelo amor de Deus, seu casamento acabou, qualquer um vê isso. Até agora eu indiquei coisas mais recentes, mas vocês me conhecem, vocês sabem que eu amo os clássicos. Então, eu preciso indicar um que está disponível no Star Plus. A Mosca, do lendário cineasta David Cronenberg. Esse é um dos filmes que coroou o David Cronenberg como um mestre do body horror, que é o subgênero do terror que contorce, distorce, destrói o corpo humano de formas extremas e nojentas para causar muito medo na gente. E é exatamente o que acontece nesse clássico aqui. Nele a gente conhece um cientista que inventou uma máquina de teletransporte. O problema é que ele decide usar a si mesmo de cobaia, sem perceber que uma mosca entra na cabine. Isso faz o DNA da mosca se fundir com o DNA dele. E a partir daí a gente vê como o cientista vai se transformando pouco a pouco num monstro horrendo. Muita gente pode achar que por ser um filme mais antigo, a Mosca não impressione tanto hoje em dia, mas ó, essas pessoas estão erradas, porque rapaz, o Cronenberg usa efeitos especiais práticos com muita destreza para criar algumas das cenas mais nojentas que você vai ver na vida. E o melhor é que por baixo desses visuais chocantes você tem um excelente drama sobre a obsessão que consome um homem e como isso arruína a vida dele e quaisquer chances que ele tenha de ser feliz. Ou seja, você tem esse filme que usa efeitos especiais que envelheceram muito bem e que aborda temáticas humanas que são atemporais. E é por isso que A Mosca ainda funciona muito bem e ainda nos deixa apavorados mesmo depois de tantas décadas. Se você ainda não viu esse clássico do Cronenberg, não deixe de colocar A Mosca na sua lista do Star Plus. Don't be afraid. No. Be afraid. Be very afraid. Agora a gente vai para um lançamento bem recente que saiu esse ano, Fresh, dirigido pela Mimi Cave. Aqui a gente vê como uma jovem conhece um homem que parece ideal. Ele é atencioso, bem-humorado, bonito, inteligente, rico, mas um dia o cara revela um lado horroroso dele, e quem mais vai sofrer com isso é a heroína. Eu só não entro em mais detalhes para não estragar nenhuma surpresa, mas vai por mim, Fresh toma um rumo bem bizarro e perturbador. E o que eu mais admiro em Fresh é como ele consegue ser carnal, porque a obra usa o corpo humano como um ponto de partida para sedução e para o horror. Quando o assunto é seduzir, a diretora filma esses atores tão bonitos, com closes e com câmera lenta, traduzindo o magnetismo da atração física. Mas isso é só uma fachada que esconde uma obsessão horrenda com o corpo humano, o que dá vida a cenas chocantes.
E tudo isso vem com comentários muito claros sobre o mundo dos relacionamentos amorosos na era digital e como ele pode ser assustador, especialmente se você for mulher. É daí, inclusive, que vem o lado mais satírico de Fresh, que vai pontuando o terror com momentos mais cômicos e ácidos. E isso faz o filme ficar mais descontraído. Mas não se engane, apesar de ter uma certa leveza humorística, ainda tem muita coisa aqui que vai exigir que você tenha um bom estômago pro terror. That was terrible. Was kind of terrible. Aliás, outro filme que pode te enganar a princípio é a minha próxima recomendação. Freaky, no corpo de um assassino, estrelado pela Katherine Newton e pelo Vince Vaughn. A proposta desse aqui é bem inusitada, é pegar os filmes slasher e misturar com as comédias de troca de corpo. A protagonista é uma adolescente que, por conta de uma maldição, acaba trocando de corpo com um psicopata. E agora ela precisa se virar no corpo desse cara para se unir aos amigos e evitar que o serial killer use o corpo dela para matar todo mundo da escola. Se o humor funciona aqui é em grande parte graças ao Vince Vaughn. Uma das principais críticas que eu sempre tive a esse ator é que nas comédias ele parece sempre estar atuando meio que no automático, sempre trazendo performances que são parecidas demais entre si. Só que dessa vez ele é forçado a trazer uma atuação diferente para convencer o público de que tem uma garota adolescente presa nesse corpo de um homem de meia idade. E o resultado é bem divertido. Mas não deixem a presença do Vince Vaughn e a premissa fazerem você achar que esse é um filme levezinho. Porque, sério, ele tem algumas das cenas de morte que mais me chocaram nos últimos anos. Afinal, o diretor, o Christopher B. Landon, segue a tradição dos slasher dos anos 80 de criar umas mortes muito elaboradas. Sim, isso é para trazer humor mórbido, mas também acaba trazendo instantes que são perturbadores de verdade. Junte isso tudo a uma subtrama comovente de relações familiares e você vê como o Landon mistura diferentes ingredientes dos filmes adolescentes para criar algo que pareça, ao mesmo tempo, familiar e original. Freaky é, com certeza, uma baita surpresa. I want my body back. Come and get it. E para encerrar essa lista de preciosidades do terror, eu preciso indicar um dos melhores filmes de zumbis já feitos. Extermínio, do Danny Boyle. Nele a gente vê um homem que entra em coma e desperta 28 dias depois, só para ver que Londres está praticamente deserta. Mas não demora para descobrir que na verdade o país foi assolado por uma contaminação que transformou quase todo mundo em seres raivosos que atacam e matam humanos. Beleza, tecnicamente eles não são os zumbis clássicos da cultura pop, porque eles não são mortos que voltaram à vida. Mas na prática é como se fossem zumbis, porque eles são essas criaturas que andam em hordas e querem ficar matando humanos. Aliás, o fato deles não serem os zumbis de sempre foi justamente o que deixou o Danny Boyle fugir um pouco de certos clichês. Por exemplo, o tradicional sempre foi ter zumbis lentos, não é? Pois em Extermínio as criaturas são rápidas, o que traz outro nível de pavor. Sem contar que o Boyle optou por uma estética de câmera digital do início dos anos 2000, que trouxe uma autenticidade muito grande para as imagens, deixando as cenas chocantes ainda mais cruas. Foram essas escolhas criativas que ajudaram Extermínio a ser um dos responsáveis por revitalizar as histórias de zumbi nos anos 2000, mostrando que esse subgênero ainda podia surpreender. E isso ajudou a abrir o caminho para que histórias de zumbi estourassem mais uma vez e tomassem conta da cultura pop nos anos seguintes. Então Extermínio não é só um filme apavorante, ele é também uma das obras de terror mais influentes da virada do milênio. And you're gonna be next. Tá vendo como tem muita coisa boa e aterrorizante no catálogo do Star Plus? E olha que tem muito, mas muito mais. Não importa se a sua praia é filmes, séries ou os dois. No Star Plus você encontra tanto os clássicos que revolucionaram o terror, quanto os lançamentos recentes que estão sacudindo esse gênero hoje em dia. E o melhor é que você pode conferir isso quando você quiser, porque o terror está sempre por perto. Sem contar, é claro, o restante do catálogo do Star Plus, que é cheio de filmes e séries de vários gêneros e épocas diferentes para ninguém botar defeito. Então, caso você ainda não conheça o Star Plus, clica no link aqui embaixo na descrição para ver como esse streaming é a casa do que existe de melhor em cinema e em TV. E com isso a gente encerra esse vídeo muito especial. Se você gostou, deixa o seu curtir e um comentário aqui embaixo para dar uma forcinha pra gente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.